Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina de Probabilidade e Estatística. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de distribuições de probabilidade discretas e contínuas. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, estou trabalhando com você no decorrer dessa disciplina e nessa aula de número 3, em específico, nós vamos abordar os conceitos relacionados à probabilidade. Então, para que a gente possa aí se localizar com relação aos conteúdos que nós vamos ver na aula, vamos ver o nosso resumo. Então, se eu estou falando de aula de número 3, estamos falando da unidade de ensino de número 3, onde nós vamos trabalhar nessa unidade a parte da definição de espaço amostral, vamos também compreender os eventos, disjuntos, compreender a definição de distribuição discreta, assim como probabilidade binomial, a probabilidade de Poisson e a distribuição contínua de probabilidade. Então, esses conteúdos estão presentes no seu livro, então você pode e deve estudá-lo antes de vir para a nossa aula, mas lembrando que se você tiver alguma dúvida, todo o nosso conteúdo você pode rever também no seu livro, assim como na nossa aula. Então, quando a gente fala de probabilidade, eu gosto sempre de reforçar já no início da nossa aula. O que a palavra probabilidade nos mostra? É a chance de acontecer algo. Então, por exemplo, um exemplo assim bem básico do nosso dia a dia. Quando você está assistindo um telejornal e a pessoa do tempo, geralmente a garota do tempo, fala: existe chances de chover no final de semana. Então, não que vá acontecer, mas as possibilidades, a probabilidade daquilo acontecer, ela é grande. Então, pode sim, existe uma probabilidade grande de que tenha chuva no final de semana, mas isso não garante. Então, a probabilidade, ela é uma ciência que estuda as possibilidades, as chances de algo acontecer. Um exemplo clássico de probabilidade é: qual é a probabilidade de eu ganhar na loteria, por exemplo. Então, são questionamentos que nós fazemos no nosso dia a dia e que esse tipo de ferramenta nos auxilia. Até temos um contextualizando aqui com algumas situações que eu quero mostrar para você, que a primeira são 2 dados e que quando a gente lança esses dados é muito comum nós ficarmos na expectativa, esperando um valor, um resultado que vai dar nesse dado. Então, nós temos probabilidades de sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6 quando nós jogamos um dado, que também é algo que nós vamos falar bastante na nossa aula de hoje. Já aqui, nós temos aí alguns estudos, algumas probabilidades que vêm casando com a estatística para que a gente possa utilizar essas ferramentas estatísticas para definir a probabilidade de algo acontecer. Então, toda a nossa disciplina, agora nessa aula de número 3, vem trazendo como calcular a probabilidade, calcular a chance de acontecer algo aí. Então, só para que a gente possa fazer essa introdução. Temos alguns conhecimentos prévios que eu quero que você entenda e comece, acredito que seja conceitos que você já deve ter visto, mas aqui nessa aula em específico, além das operações com o conjunto dos números reais, adição, subtração, multiplicação, as operações com os conjuntos, nós vamos trabalhar bastante aqui com a parte de análise combinatória, que vai envolver a parte de porcentagem, permutação, arranjo, combinação. Então, alguns termos específicos começam a aparecer aqui na nossa aula de número 3 e que a gente precisa ter conhecimento para dar conta aí de todo esse conteúdo. Então, importantíssimo, se eu tenho dúvida em combinação, em permutação, em porcentagem, eu preciso resgatar esses conteúdos para que você consiga aí tirar de letra tudo que nós vamos ver aqui na nossa aula. E claro, na aula de hoje nós vamos ter Kahoot, para que você possa aplicar o que nós vamos ver na aula. Então, o código do nosso Kahoot 422-707, então você já pode aí, quem tem o aplicativo já vai entrando, fazendo o login, colocando o nosso código. Quem pretende, prefere entrar no site, é super simples e objetivo, kahoot.it, onde você vai colocar o nosso código e participar da nossa aula no momento em que a gente for trabalhar, então, com o nosso Kahoot.
espaço amostral. Quando a gente está falando de probabilidade, é importante nós entendermos de início o que é o meu espaço amostral. Então, dentro do meu espaço amostral, podem acontecer algumas possibilidades, podem acontecer alguns eventos, podemos ter algumas chances. Então, essas características, esses elementos, nós precisamos diferenciá-los aqui na nossa aula. Então, vamos entender o que quer dizer quando nós estamos falando desse espaço amostral. Primeiramente, aqui na nossa aula, nós vamos trabalhar o experimento aleatório. O que é esse experimento aleatório? Então, dentro do meu espaço amostral, que é o que nós já vamos entender, nós temos aqui, trabalhando em específico esse aleatório, quer dizer que todo experimento ou fenômeno cujo resultado vai depender do quê? Do acaso. Então, o nosso resultado aqui vai ser imprevisível. Então, não tem como eu prever o que vai acontecer, mas eu posso ter aí uma possibilidade, uma chance. Quer ver? Se eu tenho uma moeda, na moeda eu tenho a cara e tenho a coroa. Se eu jogo essa moeda, eu consigo prever, eu consigo afirmar com certeza qual é a face que vai cair, se vai ser cara ou coroa? Não, eu não consigo, mas eu posso chutar, eu posso dar um lance, porque nós temos 50% de chance de acontecer cara ou 50% de acontecer coroa. Então, existem possibilidades, existem chances de acontecer uma ou outra, mas eu não consigo prever. E até a gente brinca bastante que às vezes vai dar sorte, né? Então, se a gente está com sorte boa, a gente acaba acertando aí qual é o lado da moeda que vai cair. Então, voltando, neste caso a gente está falando do experimento aleatório, que é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. E se eu estou falando de um experimento aleatório, onde eu posso pegar uma urna, retirar algo aleatoriamente, nós temos o nosso espaço amostral. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o Omni, né? Mas existem também alguns espaços amostrais que podem ser denominados com o S. Eu até costumo mais utilizar o S, mas eu estou utilizando a nomenclatura utilizada no seu livro. O que é o meu espaço amostral? É o conjunto formado por todos os resultados possíveis em um experimento aleatório. Vamos pegar novamente o exemplo do dado. Então, eu tenho aí o dado. Quantas possibilidades eu tenho num dado? Então, eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 possibilidades de, se eu jogar o dado, cair um desses 6 números. Quer dizer que o meu espaço amostral, se eu jogar um dado, vai ser 6, porque eu tenho 6 possibilidades. Esse é o total. Então, a gente sempre vai lembrar que quando eu estiver falando de espaço amostral, eu estou falando do total de possibilidades que podem acontecer a algo. Voltando, além do espaço amostral, nós temos o evento, o acontecimento, que é aquilo que eu quero que aconteça. Geralmente a gente trabalha evento mesmo, que são os subconjuntos do espaço amostral de um experimento aleatório. Utilizando o nosso exemplo do dado. Se eu sei que o nosso espaço amostral do dado são 6, que são 6 possibilidades que podem acontecer, se eu perguntar para você qual é o evento, qual é a probabilidade de sair múltiplo de 3, então nós vamos ter que olhar lá no nosso dado. Quem são os múltiplos de 3? 3 e 6. Então, só tenho 2 possibilidades, quer dizer que existem 2 possibilidades desse meu evento acontecer. Então, só deixando claro a distinção dessas 2 palavras já no início, porque elas são extremamente importantes. Dando continuidade, nós temos as classificações desses eventos. O que são essas classificações? Um evento simples. O evento simples é quando a gente tem apenas um número. O exemplo, vou lançar um dado, e eu quero saber qual que é a probabilidade, a possibilidade de sair um número divisível por 5. Existe só um número divisível por 5 entre 1 e 6, que é o 5. Então, eu tenho uma possibilidade. Isso nós vamos chamar de evento simples. Já o evento certo é aquele evento que eu tenho certeza que vai cair. Quer ver? Olha, qual é a probabilidade do Natal cair no dia 25 de dezembro? É certo isso, a probabilidade do Natal cair no dia 25 de dezembro é um evento certo. Já o evento impossível é aquele evento que não tem como acontecer. Então, eu tenho um dado de 1 a 6, mais uma vez vou usar o exemplo do dado, de 1 a 6, e qual que é a probabilidade de cair o número 7? Impossível, não tenho probabilidade nenhuma se eu estou jogando um dado de 1 a 6. O evento da união, quando eu estou trabalhando com união, é que vai ter 2 eventos que vão acontecer ao mesmo tempo, nós vamos ver na nossa aula.
O evento interseção é quando, neste caso, a gente tem uma interseção nesses dois conjuntos. O evento mutualmente exclusivo vai ser quando a interseção dos dois conjuntos vai ser vazia. E o evento complementar quer dizer assim, vamos imaginar novamente quando eu estou trabalhando aí com o exemplo dos dados. Então, eu tenho números de 1 a 6. E esse complementar é quando eu posso dizer que eu tenho qual é a probabilidade de sair par e sair ímpar. Um evento complementa o outro, porque eu tenho 3 elementos que são pares e 3 elementos que são ímpares. Então, esses são os tipos de eventos que podem aparecer quando nós estamos trabalhando aí com a nossa probabilidade. Eu tenho um exemplo para que a gente possa aí entender melhor como funciona a questão das possibilidades de acontecer algo. Vamos lá. Considere que uma moeda é lançada. Então, jogamos uma moeda. Primeiro, qual que é o espaço amostral da minha moeda? Quando eu olho para a minha moeda, nós temos um lado dela que vai ser cara. Eu vou chamar o cara de K. E a coroa é o outro lado da minha moeda, que eu vou chamar, cara de C e a coroa de K, tá? Só para que a gente não confunda os Cs. Qual é o meu espaço amostral? Se eu estou falando de espaço amostral, eu estou falando de todas as possibilidades que eu tenho desse evento ocorrer. O meu evento pode ser cara ou pode ser coroa. Então, eu só tenho 2 possibilidades deste evento ocorrer. Então, eu vou chamar isso da quantidade do meu espaço amostral de 2. Simples e objetivo, só tenho 2 possibilidades. E quais são os eventos? Então, nós podemos ter 2 tipos de evento. Eu posso ter cara e eu posso ter coroa. Então, eu posso chamar aqui número de possibilidades de dar cara neste meu evento, né? Considerando o meu evento aqui como sendo a cara. O número de possibilidades de dar cara é 1. E o número de possibilidades de dar coroa neste meu evento vai ser 1 também. Então, nós precisamos começar a trabalhar isso, por quê? Porque quando a gente for trabalhar a parte da probabilidade, nós vamos precisar aí saber quem é o meu espaço amostral e saber quais são as possibilidades do meu evento acontecer, porque a probabilidade depende disso. Então, se eu tenho lá, qual é a probabilidade de sair cara? Vai ser 1 em 2, porque o 2 é o total de possibilidades e 1 vai ser o número de possibilidades de acontecer aquele meu evento. Então, eu gosto sempre de dar a dica na seguinte forma: escreva, analise, facilita muito quando nós estamos trabalhando com algumas interpretações de problemas que envolvem a probabilidade. Probabilidade. Quando a gente está falando de probabilidade, nós precisamos resgatar os conteúdos relacionados ao espaço amostral, precisamos saber interpretar a questão dos eventos para que a gente possa entender e interpretar a probabilidade. Vamos conhecer. Então, a probabilidade, ela é aí, neste caso, um número que resulta da razão entre o número de casos favoráveis de um evento, no caso eu posso chamar esse evento de A, B, C, D, a forma com que você preferir, e o número total de casos possíveis, que no caso é o meu espaço amostral, né? Que são todas as possibilidades que eu tenho. Até aqui a gente está trabalhando essa letra, mas pode aparecer, eu gosto bastante de usar o espaço como sendo S, tá? Então, o que quer dizer a probabilidade? Quer dizer que nós vamos pegar o número de casos favoráveis que pode acontecer aquele elemento, no caso é o número de elementos desse conjunto A, dessa amostra A, dividido pelo número de elementos da minha amostra total. E nós temos uma condição. O que é essa condição? A probabilidade, ela sempre vai variar de 0 a 1. Por que ela varia de 0 a 1? Porque geralmente a gente trabalha com a questão da porcentagem, tá? Então, é uma questão bem importante que a gente vai utilizar, mas geralmente os números vai dar assim, 1 está para 2, então a probabilidade é de 1 em 2. Quando eu começo a fazer essas divisões, eu consigo perceber que esse intervalo vai variar de 0 a 1, e quando a gente multiplica esses valores por 100, nós encontramos, então, os valores da nossa porcentagem. Se eu estou considerando que essa probabilidade sempre vai variar entre 0 a 1, quer dizer que a probabilidade total daquele meu espaço
vai ser igual a 1, tá? Só uma condição de existência aqui que nós temos que respeitar. Dando continuidade, nós temos que pensar na probabilidade de ocorrer um evento A ou ocorrer um evento B. Então, primeiro de tudo, toda vez que aparecer essa palavrinha ou, é uma dica que eu quero que você anote, apareceu a palavrinha ou, quer dizer que nós temos que somar. Eu quero a probabilidade de acontecer um evento A ou um evento B. Quer ver um exemplo que aparece bastante? Tem uma urna numerada com números de 1 a 8. Qual é a probabilidade de sair número ímpar ou múltiplos de 2? Então, quando aparecer essa palavrinha ou, eu quero que você anote isso. Quer dizer que eu tenho que somar a probabilidade dessas duas possibilidades. E aí, claro, a gente tem uma regrinha básica que eu gosto sempre de demonstrar, que facilita bastante, porque a gente, às vezes, acaba confundindo e errando alguns exercícios devido aí a essa questão da soma das probabilidades, que tem um macetinho aí que eu vou passar para você. Então, quando aparecer esse ou, nós vamos fazer a união dessas duas probabilidades, tá legal? Então, já deixa anotado. Voltando, o que a gente tem aqui, então? Vai ser a união desses dois eventos, vai ser igual, então, essa probabilidade de ocorrer o A, mais a probabilidade de ocorrer o B, menos a probabilidade da interseção. Por que vai aparecer essa interseção? Quando a gente monta o nosso diagrama, que eu acho que vai ficar mais claro, vou representar aqui, vou tentar desenhar para você. Imagine que eu tenho o meu conjunto A, o meu conjunto B. Então, eu tenho as possibilidades de ocorrer o meu evento A, elas estão presentes aqui dentro desse meu diagrama. As possibilidades de ocorrer o meu evento B estão dentro desse meu diagrama. Então, se eu quero a probabilidade desses dois conjuntos, eu tenho que fazer a probabilidade do meu conjunto A mais a probabilidade do meu conjunto B. Mas observe uma questão quando a gente está trabalhando com o diagrama. Aqui no meio eu tenho uma interseção, que nós temos números que são comuns ou elementos que são comuns, tanto em um conjunto quanto no outro, que é a interseção de A com B, que é o que tem de igual. Lembrando de como que a gente trabalha a definição de interseção. Quer dizer, então, que além da soma da probabilidade dos eventos A mais a probabilidade dos eventos B acontecerem, nós temos que subtrair da probabilidade da interseção de A com B. Por isso que nós usamos essa fórmula quando eu tenho dois eventos e eu quero determinar a probabilidade de ocorrer esses dois eventos, nós temos que somá-los, né, a probabilidade de acontecer cada um deles, e temos que subtrair, então, da sua interseção. Isso é quando a gente tem a interseção dos conjuntos, que daí no decorrer, na hora que a gente for resolver um exemplo, vai ficar mais claro. Quando a gente não tem interseção, a gente vai trabalhar eventos mutuamente exclusivos, que no caso eu só vou somar a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Quer ver um exemplo que a gente tem quando eu estou trabalhando? Eu até vou abrir um quadro branco, que eu acho que fica mais claro. Vamos imaginar que eu tenho números umas bolinhas enumeradas de 1 a 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu espaço amostral são quantas possibilidades? São 6. Eu pergunto, qual que é a probabilidade de sair número par ou múltiplos de 3? Então, quando eu vou chamar o meu de par, tá? Nós vamos chamar o par... Opa, perdão, aqui, deixa eu arrumar. Deixa eu apagar. Então, o meu par, eu vou chamar de evento A. Quantos são os elementos pares que nós temos? Então, eu tenho o 2, o 4 e o 6. Então, quer dizer que o meu número, né, para acontecer esse evento A, são 3. São 3 possibilidades. O outro que eu pedi é quando eles são múltiplos de 3. Vou chamar de evento B agora, tá? Quem são os múltiplos de 3? 3 e 6. Então, qual que é a possibilidade de acontecer esse meu evento B? 2. Então, primeiramente, eu tenho que achar a probabilidade de acontecer o meu evento A. Qual é a probabilidade de acontecer o meu evento A? Vai ser 3 sobre o meu espaço amostral, que é 6. Quem é a probabilidade de acontecer o meu evento B? 2 sobre 6. Só que se eu quero fazer a probabilidade do meu evento A união com o meu evento B, eu tenho que fazer
probabilidade do meu evento A, 3 sobre sextos, mais probabilidade do meu evento B, 2 sobre sextos, menos a interseção deles. Quais são? Olhando para os nossos dois eventos A e B, eu só tenho 6 que é a interseção. Então, quer dizer que eu tenho um elemento de 6 que é a interseção. Então, fazendo aqui, por que eu não simplifiquei? Porque eu queria deixar os meus denominadores todos iguais a 6. Então, fazendo 3 mais 2, 5, menos 1, 4. E depois eu posso simplificar por 2 em cima, né, do numerador, e 2 embaixo, que vai resultar 2/3. Quer dizer que 2/3 é a probabilidade de acontecer ou o evento par, aí no caso específico, ou os números pares, ou os números múltiplos de 3. Então, só para você entender o que é essa interseção de quando a gente está falando aí da união de dois conjuntos na questão da probabilidade. Eu tenho mais um exemplo clássico aqui que a gente pode abordar a questão da probabilidade. Então, nós temos 3 cavalos. Esses cavalos A, B e C estão numa corrida. Todos os cavalos têm chance de ganhar, mas qual que é a probabilidade de ganhar o cavalo B? Então, eu tenho... Qual é a probabilidade total? Qual é o meu espaço amostral? 3. Qual é a chance do meu cavalo ganhar? 1. Quer dizer que vai ser de 1 em 3. Então, essa é a chance, a probabilidade. E assim como dos outros cavalos, probabilidade do cavalo A, B e C. Então, aqui neste caso, nós estamos utilizando os conceitos relacionados à probabilidade para resolver alguns problemas e identificar as chances e as possibilidades de algo acontecer. Situação problema 1. Nós vamos aplicar alguns conhecimentos relacionados agora à probabilidade para resolver uma situação problema. Vamos lá. Num determinado jogo, são utilizados dados para avançar casas no tabuleiro. Bem comum, algo que a gente também já utiliza no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, é bem comum a gente fazer esse tipo, brincar, né, com esses jogos utilizando os dados. Então, qual é a probabilidade ao jogar um dado sair o número 2 ou o número 5? Então, dica importante aí, que eu quero que você anote, que quando eu tenho o ou, quer dizer que eu tenho que unir a probabilidade de sair o número 2, que nós vamos chamar de evento A, mas, né, nesse caso aqui, perdão, só deixa eu arrumar aqui que vai ficar mais claro. A união com B. Então, nós vamos ter que fazer a união da probabilidade de sair esses dois eventos. Então, imagine lá você jogando, brincando, seja com um colega, com um filho, com um irmão, enfim, né? Então, quando a gente vai jogar os dados, é muito comum a gente ficar num jogo, naquela expectativa, para saber o que vai sair. E, neste caso, a gente precisa agora calcular a probabilidade de sair, então, o número 2 ou sair o número 5. Lembrando que quando eu tenho o ou, eu tenho que fazer a união das duas probabilidades. Então, vamos resolver. Primeiramente, quem é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral, quando a gente olha para um dado, pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Então, o meu espaço amostral vai ser 6. Dado importante, tá? Além disso, eu tenho a possibilidade de acontecer o meu evento A, que vai sair o número 1, o meu evento B vai sair o número 2, o meu evento C de sair o número 3, o D, o número 4, o E, o número 5 e o F, o número 6. Então, cada evento tem uma probabilidade, que é de 1 em 6. Tudo bem até aí? Só que eu quero agora, você vai ter que escolher os números 2 e 5, né, para fazer essa aposta. Então, qual é a probabilidade desse evento aparecer tanto 2 quanto 5? Então, nós vamos ter que fazer a união de aparecer o evento B com a união de aparecer o evento E, tá? Então, como que nós podemos... Por que vai ser o número 5 só? Porque quando a gente olha para os números, né, 1, 2, 3, 4 e 5, o único que é múltiplo de 5 é ele mesmo. Então, existe somente uma possibilidade. E o número 2 é ele mesmo, também existe somente uma possibilidade. Então, eu vou ter que fazer a probabilidade de aparecer o evento 2, né, o número 2,
com a união de aparecer o evento 1. O que a gente tem aqui que eu quero chamar bastante atenção? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de amostragem, a gente não tem interseção. Por que não tem interseção? Porque quando eu olho aqui no meu evento B, eu só tenho o número 2, e no meu evento E, eu só tenho o número 5, reparem que nós não temos números em comum. Então, neste caso, o evento B, né, interseção com o evento E, é vazio. Se eles são vazios, nós vamos trabalhar com eventos mutuamente exclusivos. Então, a gente simplesmente vai ter que somar a probabilidade de acontecer o evento B, somado da probabilidade de acontecer o evento E. Quem é a probabilidade de acontecer o evento B? 1 em 6. Quem é a probabilidade de acontecer o meu evento E? 1 e 6. Retomando matemática básica, quando eu tenho soma ou subtração de fração e os meus denominadores já estão iguais, cuidado, eu não quero ver ninguém somando o denominador aqui, hein? Eu só copio o meu denominador e realizo a minha operação no numerador. Então, 1 mais 1, 2. Simplificando por 2 o meu numerador e por 2 o meu denominador, nós vamos ter como resposta 1 sobre 3. Quando a gente faz 1 sobre 3, se você fizer essa divisão, lembrando que eu estou falando de fração, então 1 dividido por 3 é o mesmo que 0,3333. Se eu multiplicar esse número por 100, eu vou encontrar, olha lá, o próprio nome já diz, né? Estou multiplicando por 100. Se eu multiplico por 100, eu encontro a porcentagem. Então, quer dizer que vai ter aproximadamente 33% de chance de sair o 2 ou o 5. Então, nós estamos utilizando os conhecimentos relacionados à probabilidade para identificar qual é a possibilidade, qual é a chance que eu tenho de tirar esse número, que no caso era o 2, ou o número divisível por 5. Importantíssimo, não esqueça da questão da interseção dos conjuntos. Então, lembre sempre do diagrama, eu gosto sempre de fazer o diagrama quando eu estou trabalhando com a questão da probabilidade em união de eventos, porque é muito comum a gente só somar a probabilidade A mais a probabilidade do evento B, ou se for outro nome, e esquecer de subtrair aquilo que a gente tem de interseção. Não tem interseção, só soma a probabilidade do conjunto A mais o B e resolve normalmente, lembrando da questão aí do denominador, se a gente está fazendo adição, né? Então os denominadores já têm que estar iguais. Até tem aluno que pergunta para mim, professora, por que eu já não simplifico? Às vezes eu acho a probabilidade do evento A e a probabilidade do evento B. Eu não simplifico porque, se eu estou trabalhando com o mesmo espaço amostral, obviamente, no meu denominador, aqueles números vão ser iguais, porque o espaço amostral é o mesmo. Então, eu já não preciso achar mínimo múltiplo comum, não tem que igualar os meus denominadores. Então, por isso, eu não simplifico e deixo para fazer aí a simplificação somente no resultado final. Distribuição de probabilidade. Então, agora nós vamos falar de uma parte onde nós vamos trabalhar outros ramos da questão da probabilidade. Nós vamos entender quando estou falando aí de números contínuos, né, de distribuições contínuas, de distribuições discretas e que para cada caso nós vamos utilizar um tipo de distribuição. Aos poucos vai ficando mais claro, é importante a gente entender quem são as distribuições quando nós estamos trabalhando aí com distribuição contínua e discreta. Lembrando que quando eu falo de discreta, eu estou falando dos números inteiros, que são aqueles números que não contêm vírgulas, né, que não são os decimais. E quando eu falo de algo contínuo, quer dizer que eu estou falando de todos os conjuntos reais, de todos os números pertencentes ao conjunto dos reais, onde entram também os números decimais. Então, retomando, relembrando o que é, então, uma distribuição discreta, que é quando eu estou trabalhando números que são inteiros, ou as contínuas, que é quando a gente vai ter números com vírgulas, tá legal? Para que a gente possa aí dar conta dessa parte da distribuição. Então, vamos lá. Então, essa distribuição da probabilidade, ela vai associar uma probabilidade a cada resultado numérico de um experimento. Então, ou seja, né, dá a probabilidade aí de uma variável aleatória. Então, lembrando que eu estou falando aqui de casos aleatórios, onde nós vamos tirar aí alguns valores ao acaso. No lançamento de um dado,
que tem aí? Cada face tem a mesma probabilidade de ocorrência, que vai ser 1/6. Então, só retomando, relembrando a questão aí da distribuição da probabilidade. Tipos de distribuição de probabilidade. Então, nós temos as nossas distribuições contínuas. O que são essas distribuições contínuas? Quando a variável que está sendo medida ela é expressa em uma escala contínua. Como no caso de uma característica dimensional, né, onde nós vamos trabalhar aí com... Vamos imaginar se eu estou trabalhando com peso, então a gente vai ter números como 50,3. Quando eu estou trabalhando com altura, nós também temos os números aí quebrados, diferentes de quando nós estamos falando com as distribuições discretas, que foi o que eu acabei de retomar com você, que é quando a variável que está sendo aí medida só pode assumir certos valores, como os valores inteiros. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, diferenciando a questão aí das distribuições de probabilidade. O que a gente precisa entender aí quando nós estamos falando desse tipo de distribuição? Nas distribuições contínuas, nós vamos ter um tipo de distribuição que eu quero que você anote agora. Se eu estou falando de distribuição com dados contínuos, nós vamos trabalhar então com a distribuição normal. Então, se eu tenho dados já com vírgula, dados quebrados, já fica uma dica. Nós vamos trabalhar com a distribuição normal. Quando eu estou trabalhando com distribuições discretas, que são números inteiros, nós podemos trabalhar a distribuição binomial ou nós podemos trabalhar com a distribuição de Poisson. Então, nós temos esses dois tipos de distribuições e é importante entendermos qual é o tipo de distribuição que a gente está trabalhando, se é contínua ou se é discreta. Continuando, nós temos a teoria da probabilidade discreta. O que essa teoria vem dizer, né, para nós? Então, ela lida com eventos que vai ocorrer em espaços amostrais enumeráveis. Então, por exemplo, lançamento de um dado, experimentos com baralhos de cartas, uma caminhada aleatória são exemplos clássicos para essa teoria de probabilidade discreta. Então, a gente precisa, é uma das mais comuns que a gente trabalha. Por que eu trouxe a probabilidade discreta? Para que a gente possa entender que são números inteiros, que a gente quer descobrir quais são as chances daquilo acontecer. Diferente da probabilidade de quando a gente está trabalhando aí com a distribuição contínua, que é quando a gente trabalha então com os números que tem vírgulas, que tem os decimais. Continuando, nós temos a definição clássica e temos a nossa definição moderna. A definição clássica, inicialmente, ela é a probabilidade de um evento ocorrer se foi definido um número de casos favoráveis que aquele evento pode acontecer sobre um número total de resultados possíveis. Já a minha definição moderna, ela é o quê? Ela começa com um conjunto chamado de espaço amostral, que vai se relacionar ao conjunto de todos os resultados possíveis, denominado aqui, então, nesse caso, como sendo S, o meu espaço amostral. Só algumas definições que eu acredito que sejam importantes para que a gente possa dar continuidade no nosso conteúdo. Então, uma coisa bem interessante que vai começar a aparecer agora e vai ter bastante palavrinhas, bastante macetinhos que a gente utiliza para que a gente não confunda os tipos de distribuições e qual fórmula que eu tenho que utilizar. Por quê? Vai chegar um momento em que a gente vai olhar para uma situação, vai olhar para um problema e a gente vai ter que identificar o que eu tenho que utilizar para resolver aquela situação. É uma soma, é uma união de probabilidades, eu vou ter que utilizar agora distribuição discreta ou distribuição contínua. Então, esses conteúdos são extremamente importantes para que você olhe para um tipo de situação, olhe para um problema e identifique qual é o tipo de fórmula que eu tenho que utilizar para resolver da melhor forma possível. As fórmulas vêm para auxiliar bastante nas resoluções dos problemas. A única coisa que, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade é para saber que tipo de fórmula que eu tenho que utilizar. Então, para que a gente possa aí já de início diferenciar quando a gente tem uma distribuição discreta e quando eu tenho uma distribuição contínua.
temos agora um momento de Kahoot, é isso mesmo, momento de colocar em prática o que a gente viu na nossa aula de hoje e é um momento de você testar o que eu vi. Quero ver se você prestou atenção em alguns exemplos que eu fiz na nossa aula e aparecer o seu nome do seu polo aqui. Vamos lá, então? Então, para quem está entrando no nosso Kahoot, o código é 422707. Vamos lá, quero ver todo mundo entrando, quero ver todo mundo participando. Pense, vai ser uma atividade bem legal, que eu também já fiz um exemplo na nossa aula. Então, vamos lá, quem vão ser os primeiros hoje, para que a gente possa falar os seus nomes aqui na nossa aula. Muita gente entrando. Mais uns segundinhos aí, vamos lá. E eu vou dar o meu start. Vamos lá. Numa urna com bolas numeradas de 1 a 10, tirando uma bola ao acaso, qual é a probabilidade de sair? Múltiplo de 2 ou de 3? Vamos lá? Muito legal, olha aí, nós temos bastante gente que acertou hoje, estou gostando de ver, sinal que vocês estão aí, então, participando. Olha aí, nós temos 36 pessoas que estão acertando aqui o nosso pódio. Vamos ver quem são os primeiríssimos. Então, nós temos aí o Pirola, a Rô, o Bervian e o Pedro PGUA. Muito legal vocês participando, estou muito feliz da participação de todo mundo aqui. E realmente é isso, né? Quando a gente está trabalhando, o objetivo é fazer com que vocês participem, coloquem em prática o que a gente está vendo. E agora nós vamos resolver para ver o que cada um errou aí no nosso Kahoot de hoje. Vamos lá. Então, lembrando que nós tínhamos uma urna. Nessa urna nós vamos ter bolas numeradas de 1 a 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 bolas numeradas, tá? E aí pergunta, qual que é a probabilidade de sair múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? Cuidado que só no meu enunciado eu já não consigo identificar se vai ter interseção ou não. Então, a gente tem que abrir esses dados para que a gente consiga identificar aí essa interseção. Então, primeiramente, qual que é a probabilidade de acontecer o meu evento A? O meu evento A são os números que são múltiplos de 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 10, eu vou ter 5 possibilidades. Qual é a probabilidade de acontecer o meu evento B?
O meu evento B, eu vou chamar de ser múltiplo de 3. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Então, de 10, eu tenho somente 3 possibilidades. Olhando os meus eventos, tem algum que é a interseção? Então, olha, eu tinha no 2, 4, 6, 8 e 10. E os múltiplos de 3, 3. Olha lá, o meu 6 coincidiu. E o 9. Então, quer dizer que existe uma. Então, quando eu faço a interseção, a interseção, deixa eu só apagar aqui. Quando eu faço a interseção de acontecer o meu evento A com o meu evento B, a interseção vai ser uma possibilidade. Mas se eu quero a probabilidade dessa interseção, vai ser 1 em 10. Então, de 10 possibilidades, eu tenho uma que vai ser a interseção. Então, fazendo a probabilidade de A união com B, por que tem que ser união? Porque eu queria múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Então, vai ser a probabilidade de A, 5 sobre 10, mais a minha probabilidade de B, 3 sobre 10, menos a minha interseção, porque eu tenho uma interseção, 1 sobre 10. Então, meus denominadores já são iguais, fazendo 5 mais 3, 8, menos 1, 7. 7 dividido por 10 vai dar 0,7. Se eu multiplicar por 100, nós vamos ter, então, 70% de chance de aparecer ou o múltiplo de 2 ou o múltiplo de 3, tirando, então, as bolinhas enumeradas dessa minha urna. Muito legal a participação, espero que tenha ficado claro para você. Distribuição de probabilidade binomial. Então, nós estamos trabalhando agora a parte da distribuição discreta, de quando nós temos intervalos, amostras com números inteiros. E para isso, a gente precisa conhecer aí algumas características e especificidades dessa distribuição. Vamos lá. Quando eu falo de distribuição binomial, o que a gente tem que pensar? Que esse experimento vai ter um número fixo de provas e cada uma das repetições sucessivas da experiência. O que quer dizer isso, professora? O que são esses números fixos? Quer ver um exemplo bem básico? Imagine que você está jogando um jogo de cartas, de baralho, e você tem 5 jogadas. Qual que é a probabilidade de você tirar um 10 de ouro? Então, você tem 5 jogadas fixas. E isso entra nesse tipo de distribuição. Eu estou trabalhando com o número inteiro, que são as possibilidades, mas eu tenho essas jogadas fixas. Então, neste caso, é isso que quer dizer. Quer dizer que eu tenho 5 jogadas, 5 tentativas. Voltando. Então, esse experimento vai ter esse número fixo e as provas devem ser o quê? Devem ser independentes e o resultado não afeta a probabilidade de outras provas. Outra característica que nós temos na distribuição binomial, que é a palavrinha sucesso ou fracasso. Então, a gente pode ter aí, se eu estou falando, mais uma vez, estamos jogando baralho. Qual que é a probabilidade de tirar um 10 de ouro? Se eu, em 5 jogadas, se na segunda jogada eu tiro um 10 de ouro, opa, eu tenho um sucesso. Se eu, na segunda, eu jogo todas as minhas e eu não tiro o 10 de ouro e tiro uma outra carta, quer dizer que eu tenho um fracasso. Essa palavra vai aparecer bastante quando nós estamos trabalhando com a probabilidade. Voltando, ainda no caso dessa distribuição binomial, nós temos, então, alguns elementos que eu preciso que você tenha conhecimento. Então, agora é hora de pegar a caneta, é hora de anotar esses dados. Esse N, então, vai ser o número fixo das tentativas, que é o número de jogadas, é o número de vezes que você vai tentar algo. O meu número X vai ser o número específico de sucessos e nessa quantidade de tentativas. O meu P vai ser a probabilidade de sucessos em uma N tentativas. E neste caso específico, esse Q, ou a gente pode chamar esse Q de 1 menos o P, vai ser a probabilidade de fracasso em uma N tentativas. Então, só deixando bem claro aqui algumas características que nós precisamos ter em mente. E aí, nós temos esse P de X, que vai ser a probabilidade de obter exatamente X sucessos em N tentativas. Então, deixando claro algumas notações que vão aparecer. Por que a gente precisa ter conhecimento? Porque a probabilidade de ocorrer
exatamente x sucessos e n menos x fracassos é dado pela seguinte expressão, onde nós vamos ter o seguinte: esse x vai ser igual, então, o meu xzinho. Então, a gente pode chamar de probabilidade de sair esse x. Isso vai ser a nossa probabilidade. Vai ser igual ao quê? Uma combinação de n em x. Para quem não lembra o que é combinação, nós temos a nossa formulinha da combinação. Combinação de n em x, ou a gente pode representar como sendo c. Matemática básica, a professora não lembra, até vou fazer alguns exemplos com você, mas para quem não lembra é hora de retomar, voltar e estudar, né, para dar conta do conteúdo. E essa combinação de n em x vai ser n fatorial, x fatorial, vezes n menos x fatorial. Professora, o que é esse n fatorial? Esse n fatorial vai ser o produto dos números naturais consecutivos de n até 1. Por exemplo, se eu tenho 4 fatorial, isso vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e fazer todas essas minhas multiplicações. Se eu tivesse 3 fatorial, isso vai ser 3 vezes 2 vezes 1 e assim sucessivamente, tá? Então, nós precisamos ter em mente isso. Continuando aqui na nossa fórmula, então, retomei já o que é a minha combinação. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo. O que é esse meu P? Esse P é um número de sucessos de acontecer o meu evento, elevado a x, vezes o que é o meu número de fracasso, tá? Então, elevado a n menos x. Então, isso aqui é uma fórmula e a gente precisa ter conhecimento. Outra questão que eu quero trabalhar aqui com você e deixar bem claro, quando a gente está falando de distribuição binomial, que é um exemplo que nós temos aqui, se eu quero calcular, então, essa minha combinação, o que eu trabalho? O que eu posso utilizar para trabalhar aqui e calcular a minha combinação? Então, porque depois os outros dados a gente pode simplesmente substituir na fórmula. Mas, retomando a parte da combinação, que eu sei que tem bastante gente que vai ter dificuldade, então, eu tenho aqui que um pesquisador científico precisa escolher 3 elementos num grupo de 8 elementos. De quantas maneiras? Então, o que a gente tem aqui? Quem é o total dos meus elementos? Então, o meu n vai ser 8. E a quantidade dos meus... ele vai escolher desses 8, ele vai escolher 3. Então, quer dizer que o meu x vai ser 3. Então, eu tenho uma combinação de 8 em 3. Fazendo a substituição na minha fórmula, quem é o 8? No caso aqui, o meu n, né? Então, vai ficar 8 fatorial sobre quem é o meu x fatorial? 3 fatorial. N menos x, 8 menos 3 fatorial. E como é que a gente faz para resolver esse procedimento? Então, vai ficar assim. Eu vou abrir o meu 3 vezes 2 vezes 1, que é o meu fatorial. 8 menos 3, 5 fatorial, que está aqui abaixo. E vou abrir o meu 8 até chegar no 5 fatorial para a gente poder simplificar. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, porque eu posso simplificar um com o outro. Fazendo 8 vezes 7 vezes 6, 336. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 336 dividido por 6, 56. Quer dizer que as maneiras que ele pode fazer a escolha, se ele tem um grupo com 8 e ele quer escolher 3 elementos, é 56, tá? Só fazendo um exemplo da nossa combinação. E aqui nós temos alguns parâmetros da distribuição binomial que você precisa ter conhecimento. O que são esses parâmetros, né? Então, com relação à minha média, que são outras formas de calcular aí a probabilidade. Então, aqui nós temos com relação à média, esse n, neste caso aqui, vai ser a quantidade fixa, o p vai ser o meu sucesso. Com relação à minha variância, então, eu tenho novamente a quantidade fixa vezes o meu número do sucesso, vezes o fracasso, e claro que o meu desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância. Então, somente algumas outras formas, outras relações de medidas que a gente pode trabalhar para calcular a probabilidade. Situação problema 2. Temos aqui uma situação onde nós vamos aplicar e entender uma outra situação e como que a gente pode trabalhar aí com a probabilidade para resolvê-la. Vamos lá. Então, uma pessoa
está jogando cartas e pode participar de 5 sorteios repetidos. Ela apostou no naipe de espadas. E aí vem a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de sair o naipe de espadas em cada um dos sorteios? Então, observe o seguinte, o que nós temos aqui e como que a gente pode resolver, então, esse tipo de problema. Então, eu tenho um número de tentativas que eu posso ter, né? Então, eu tenho aí que eu posso ter só 5 tentativas e dessa carta de baralhos, a gente tem que qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de tirar, então, dentro dessas 5, a carta de espada. Para que a gente possa resolver esse tipo de problema, primeiro, eu já tenho o número de tentativas. Se eu tenho o número de tentativas, automaticamente eu já sei que eu vou usar, então, essa distribuição binomial, que é algo fixo. Além disso, nós precisamos pensar. É muito comum os alunos perguntarem: professor, os dados já vêm prontos ou não? Vamos ficar atentos. Nós vamos organizar esses dados, vamos tirar. A gente precisa saber quantas cartas precisam ter no baralho. O problema não traz para a gente, mas a gente precisa ter esse conhecimento. O problema não traz quantas faces tem um dado, mas a gente precisa ter esse conhecimento, tá legal? Então vamos resolver essa situação. Então a gente sabe que existem 5 sorteios, então eu sei que o meu N é igual a 5. Primeiro passo, tá? A carta de interesse é qual? É a de espadas. Então, o sucesso desse meu evento é ter o quê? Ter carta de espadas. Então, quando a gente olha para o baralho, um baralho tem 52 cartas, tá? Então, vamos lá, vamos organizar. Tem 52 cartas, tem 4 naipes. Quem são esses naipes? Então, eu tenho 13 cartas do naipe de ouro. Eu tenho 13 cartas do naipe de copas. Tenho 13 cartas do espada. E qual é a última? 13 cartas de paus. Então, essas composições formam as minhas 52 cartas de um baralho. Qual que é a probabilidade de sair uma carta de espada, ou seja, de ser o sucesso do meu evento? Então, lembrando que esse P retoma o meu sucesso. Se eu tenho, de um total de 52 cartas, que é o meu espaço amostral, 13 são de espadas, quer dizer, então, que eu tenho 13 possibilidades em 52. Esse vai ser um sucesso, a probabilidade do meu sucesso acontecer. E o que seria o meu fracasso nesse caso? O meu fracasso seria 13 mais 13 mais 13, que vai dar 39 possibilidades em 52, tá? Então, esse, no caso, vai ser o meu fracasso, a probabilidade de não sair nada de espada, tá? Continuando, o fracasso, que foi o que eu acabei de fazer, olha, no caso específico, eu contei o restante dos dados, mas a gente tem uma formulinha para calcular essa parte do fracasso, que é não ter carta de espadas. O que é o meu fracasso? O meu fracasso é denominado com o Q, a gente vai trabalhar com o P, sucesso, e Q, fracasso. Vai ser, então, o 1 menos a quantidade de sucessos. Então, vai ser 1, olha a minha quantidade de sucessos. Quando eu faço a minha operação aqui, lembrando que aqui é como se eu tivesse 1, eu tenho que fazer, então, ali, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, nós vamos chegar em 39 possibilidades de 52, que foi aquela somatória que eu havia feito. Então, viu como uma fórmula, uma coisa completa a outra. Professora, eu preciso utilizar essa fórmula? Não necessariamente, mas às vezes ela facilita bastante num determinado evento, tá? Continuando aqui, esse X é o número de espadas registrados nos 5 sorteios. Então, esses são valores possíveis. Ó, eu posso fazer o seguinte. Então, nós podemos ter algumas chances de acontecer algo ou não, né? Então, como que a gente pode trabalhar aqui para cada sorteio? Então, eu posso tirar aí no meu sorteio 1, nenhuma possibilidade. No meu sorteio 2, 3, 4, quais são as possibilidades de acontecer essas possíveis cartas dentro desse meu sorteio, né? Então, trabalhando, nós temos essa possibilidade e a função da nossa probabilidade binomial vai ser, lembrando, retomando aqui quando eu estou
trabalhando aqui com a minha função, eu tenho P de x, só retomando, eu tenho a minha combinação de n em x, vezes o meu P elevado a x, vezes o meu Q elevado a n menos x. Então, só estou escrevendo a nossa fórmula novamente para a gente entender aqui quais são as nossas fórmulas que nós vamos substituir. Então, fazendo a substituição, quem é o meu n? 5. Qual é a possibilidade, né, de sair, então, essa carta de espada? É o x, que é o que nós temos que encontrar. Qual é a probabilidade de sair um sucesso? 13 de 52. Então, nós vamos levar aqui o nosso x. Continuando, qual é o meu fracasso? 39 de 52, elevado a n, que é 5, menos o x. Então, nós vamos ter que fazer essa combinação de 5 em x, vezes esse meu 0,25, porque 13 dividido por 52, 0,25 elevado a x, e 39 dividido por 52 vai dar 0,75, elevado, então, neste caso aqui, a 5, né, menos x. Continuando, agora nós temos que lembrar da nossa fórmula da combinação. Então, como que eu faço a combinação de quando nós estamos trabalhando aí? Aqui, no caso, vai ser a possibilidade de não tirar nada, não tirar carta nenhuma, não ter a possibilidade. Aqui de tirar uma carta, aqui 2, 3, 4 ou 5. Então, fazendo essa substituição, no lugar do meu x aqui, eu vou colocar 0. No lugar do meu x aqui, eu vou colocar 2 e vou fazer todos os meus cálculos. Como que eu faço, então, essa combinação? Lembrando que a combinação de 5 em 0 vai ser igual n fatorial, que é 5 fatorial, sobre x fatorial, que é 0 fatorial, 5 menos o x, que é 0 fatorial. Então, isso vai dar um 5 fatorial sobre 5. Neste caso aqui, lembrando que quando a gente está trabalhando com 0 fatorial, importantíssimo, 0 fatorial é igual a 1, tá? Então, aqui vai ficar 5 fatorial, que vai dar, então, 1. Quer dizer que aqui essa combinação é 1. 0,25 elevado a 0 também é 1. Multiplicando por 0,75 elevado à quinta potência, vai dar um valor aí de 0,2373. Então, a probabilidade de não sair, né, essa carta de jeito nenhum é 0,23 na primeira jogada ali, tá? E fazendo isso sucessivamente, nós conseguimos encontrar todas as outras probabilidades. Importantíssimo aqui, a gente pode também multiplicar por 100 e encontrar a nossa porcentagem, tá? Então, aqui, neste caso, nós utilizamos os conhecimentos relacionados a essa distribuição binomial para identificar, então, esse número de jogadas e qual era a probabilidade de sair, então, a carta de espadas. Distribuição de probabilidade de Poisson. Então, agora nós temos uma outra distribuição, onde nós vamos trabalhar com a distribuição discreta ainda e como que a gente pode ter um macetinho aí para identificar qual o tipo de distribuição que eu vou utilizar. Então, vamos lá. A distribuição aí, nesse caso de Poisson, ela vai ser empregada em experimentos nos quais aí não se está interessado no número de sucessos obtidos em N tentativas, como vai ocorrer no caso da distribuição binomial, mas sim no número de sucessos ocorridos durante um intervalo contínuo, que pode então ser um intervalo de tempo, de espaço, entre outros. Então, o que a gente pode ter aqui? Uma dica que eu sempre falo de quando a gente está trabalhando com esse tipo de distribuição. Vamos imaginar que foi feita uma pesquisa que num determinado semáforo passa em média, numa tarde, numa avenida, em média 300 carros. Tá vendo essa palavrinha em média? Quando aparecer essa palavrinha em média, a gente vai utilizar esse tipo de distribuição. Então, em média passam 300 carros. Qual é a probabilidade de passar em 40? De passar em 50? E assim sucessivamente. Então, vai aparecer essa palavrinha em média, tá? Então, anotem isso, que é importante para que a gente possa diferenciar um tipo de distribuição da outra. Continuando,
Essa distribuição ela é muito usada na distribuição do número de carros que passam por um cruzamento por minuto, durante uma certa hora do dia, erros tipográficos por página em um material impresso, defeitos, neste caso aqui por unidade em metros cúbicos, metros quadrados, colônia de bactérias numa dada cultura. Então, todos esses são exemplos de como que a gente pode aplicar esse tipo de distribuição. Então, a gente vai saber a média de alguma coisa, então, falou em média, e a gente vai identificar aí qual é a probabilidade disso acontecer. Além disso, quando a gente trabalha com esse tipo de distribuição, o que nós temos que ter em mente? Então, se a gente tem o seguinte, se x tem uma distribuição de Poisson, então a sua função de probabilidade vai ser dada da seguinte forma. P, né, vai ser no caso a probabilidade de x, vai ser igual ao quê? Esse E vai ser elevado ao meu lambda vezes o meu T. O que é esse lambda? Geralmente esse lambda ele se refere ao meu mi. E o meu mi, lembrando que ele vem da minha média. Então, por isso que a gente até se faz essa relação de quando aparece essa palavra média. Até a gente vai ver um exemplo que vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, vai ser esse E. Lembrando que esse E, esse exponencial, a gente consegue calcular na nossa calculadora. Vezes o meu lambda vezes o meu T. O que é esse meu lambda vezes o meu T? É o número médio de sucessos que ocorrem nesse intervalo, né, desse tempo, elevado a x, que vai ser esse número, né, de sucessos que podem acontecer, dividido por x fatorial. Então, essa é a nossa fórmula da nossa distribuição. Olha um exemplo que a gente tem de como nós podemos aplicar, então, a nossa fórmula. Então, a requisição de um item de estoque, então, quando a gente pede a solicitação, né, o pedido de um item, ocorre em média 4 vezes por dia. A gente já sabe disso. Olha a palavrinha, em média. Então, eu já sei o tipo de distribuição que eu quero utilizar. Qual é a probabilidade de que sejam requisitados 6 itens em um só dia? Então, o que eu sei aqui? Eu já sei que a minha média é 4, tá? Então, nós vamos fazer essa substituição. E eu sei que o meu x é igual a 6. Tendo o valor do meu x e tendo o valor da minha média, a gente vai fazer a substituição da minha probabilidade. Probabilidade do quê? Do meu x igual a 6. Então, qual que é a probabilidade de que sejam requisitados 6 itens em um só dia? Então, nós vamos fazer a substituição. Então, vai ficar lá E menos elevado à minha média, 4, vezes a minha média de novo, 4, elevado ali o número, né, de itens, né, que estão sendo requisitados, esses itens, que vai ser 6, dividido então pelo meu x fatorial, que é 6 fatorial. Quando eu faço, então, E elevado a menos 4, vezes esse 4 elevado à sexta potência, dividido pelo meu 6 fatorial, lembrando que esse 6 fatorial é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tudo isso vai dar 0,1042, vezes 100, 10,42%. Então, essa é a probabilidade de que naquele dia sejam solicitados, então, esses 6 itens. Então, o que a gente pode observar nesse exemplo? Tinha já um total de uma média de pedidos daquele item e aí tinha uma pergunta a partir desse dado com relação à média. Então, viu a importância de aparecer essa palavra média para que a gente possa utilizar esse tipo de distribuição. Nós temos agora uma atividade onde nós vamos colocar em prática aquilo que nós estamos vendo com relação às nossas distribuições. Então, vamos lá. Agora você está na máquina de caça-níquel. O operador da máquina disse que ela é honesta e há, em média, 2 ganhadores por dia. Qual que é a probabilidade de ter o quê? 5 ganhadores durante o dia? Então, agora é a hora de colocar em prática a nossa fórmula e resolver e mandar a sua contribuição, que a gente já volta.
Bom, então voltando. Antes da gente resolver a atividade, eu quero tirar uma dúvida aí que nós tivemos em um dos polos. Um dos polos perguntou para mim, se nós temos 5 possibilidades de cartas, lá no nosso exemplo que a gente estava trabalhando com as cartas, né, de 5 sorteios, por que eu coloquei x igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5? A gente tem 6 possibilidades. Porque vamos imaginar o seguinte, esse x não é igual à quantidade de possibilidades que eu tenho de sorteios. Mas vamos imaginar que eu tô lá com o meu baralho, com a minha carta, eu tirei a primeira carta. Existe a possibilidade de eu tirar nenhuma. Esse 0 indica que eu não tirei nenhuma espada. Eu tirei um ouro, tirei um copas. Então, a possibilidade de não sair nenhuma espada. Mas também existe a possibilidade, então esse é o x igual a 0. Não tem possibilidade nenhuma. Mas também existe a possibilidade dos 5 sorteios, das 5 cartas que eu retirar, uma ser espada. Depois eu posso fazer outra possibilidade. De 5 eu posso tirar 2, que são espadas. Das 5, 3. Das 5, 4, e das 5 eu também posso ter uma sorte muito grande e tirar aí todas as possibilidades aí de cartas como sendo espadas. Então, é isso que a gente quis dizer. Quando eu trabalhei lá esse x igual a 0, nenhuma carta de espada, que é a possibilidade que pode acontecer. Quando x é igual a 1, quer dizer que dos 5 sorteios, eu vou tirar uma carta de espada. X igual a 2, dos 5, eu vou tirar 2 cartas de espada. Quando x é igual a 3 e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem x igual a 0, x igual a 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Essas são as possibilidades que podem aparecer. Então, espero que tenha ficado claro e agora a gente vai resolver a nossa atividade. Vamos lá. Então, aqui, de cara, a gente já vê essa palavrinha chamada média, que diz que você está numa máquina de caça-níquel e o operador dessa máquina, né, disse que ela é honesta e que em média, ganham aí 2 pessoas, né, por dia. Então, vem a seguinte pergunta. Qual que é a probabilidade de ter 5 ganhadores? Então, quem é a minha média? A minha média é 2 e o meu número de ganhadores é 5. E nós vamos fazer a substituição aqui na nossa fórmula. Então, fazendo as nossas substituições, no lugar da minha média lá eu vou colocar 2. No lugar do meu x, nós vamos colocar 5. E fazendo, então, as minhas substituições, as minhas operações. Cuidado com os nossos fatoriais, tá? Porque o objetivo é a gente fazer simplificação. Nós vamos ter, então, 0,036, ou seja, multiplicando por 6, por 100, 3,6%. Até teve alguns questionamentos com relação ao fatorial. Que nem, professora, se eu tiver 100 fatorial, eu vou ter que fazer no 100 vezes 99? Cuidado, não é isso. Quando a gente tem 100 fatorial, geralmente ele vai acabar simplificando com algum outro número que está no denominador. Então, a gente vai fazendo a multiplicação até o momento em que a gente consegue simplificar com o nosso denominador. E para quem tem dúvida com relação a esses fatoriais, a gente também tem as nossas aulas de matemática básica dos nossos estudos continuados, que facilitam bastante a resolução. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa atividade. Distribuição gaussiana. Então, quando a gente está falando de distribuição gaussiana, nós vamos pensar agora numa distribuição contínua e não mais discreta. Então, vamos entender essa distribuição. A distribuição normal, conhecida, né, no caso como gaussiana, ela é uma das mais importantes distribuições contínuas, tá? Diversos estudos práticos têm como resultado uma distribuição normal. Então, nós podemos citar um exemplo: a altura de uma determinada população em geral vai seguir uma distribuição normal, porque lembrando que quando eu estou falando de distribuição contínua, eu vou falar então naquela questão dos meus números decimais. A curva gaussiana, ela é também conhecida como curva do sino. Por que curva do sino? De acordo com o formatinho dela, olha, a gente pode observar que ela tem então o formato de um sino. Outra característica que vai aparecer aqui na minha curva gaussiana é a nossa média que vai aparecer. E além dessa média, outra correlação que nós vamos fazer é com a área que compõe essa nossa curva. A área vai ser igual a 1, tá? Então, dado importante que eu também vou trazer e retomar de novo com relação a essas propriedades da distribuição normal. Então, o que a gente pode pensar aqui? A variável aleatória x pode assumir todo e qualquer valor real. Então, agora a gente não fica limitado mais somente aos números inteiros. A gente pode trabalhar agora com números
decimais. Além disso, a representação gráfica tem essa forma de sino e vai ser em torno da nossa média, tá? Então, característica importante. E essa área, que foi o que eu acabei de mostrar, vai ser igual a 1. Então, a probabilidade da variável aleatória x ter valores maior que a média e igual à probabilidade de ter menores que a média, vai ter essa relação. O que quer dizer isso? Que vai ser aí 0,5. Quer dizer, então, que quando, neste caso, a minha variável aleatória for maior que a média, vai ser igual à probabilidade dessa minha variável, menor que a média, vai ser igual a 0,5. Então, isso nos limita. Então, vai ser por meio dessa área que a gente vai determinar essa probabilidade. Então, nós vamos ter valores maiores e menores que a média, que é o que nós vamos fazer esse tipo de análise. Então, a distribuição normal, ela é definida por dois parâmetros. Então, vai ser a média da população e o desvio padrão da população. E esses parâmetros são indicados populacionais. Como? Como que a gente pode trabalhar isso aqui? Então, olha lá. Nós temos aqui a minha média, tá? E essa possibilidade vai variar com valores menores que a minha média e maiores que a minha média. E nesse intervalo, nós vamos ter 0,5 de um lado e 0,5 do outro. Então, esses são os nossos parâmetros que são indicadores populacionais. Outra característica que nós temos aqui é a variável normal padronizada. O que é essa variável normal padronizada? É esse Z, onde a gente vai trabalhar, então, com a nossa tabela, né? A nossa tabela aí, a gente chama de tabela Z, que eu até trouxe um pedaço da nossa tabela, para que a gente possa identificar a probabilidade. Então, a partir do valor da nossa área, a gente vai para a nossa tabela e a gente identifica qual é a probabilidade daquilo acontecer. Então, olha lá, sabendo que X tem uma distribuição normal, com uma média, né? Neste caso aqui, uma média e uma variância, onde nós vamos ter aqui esse intervalo, nós vamos ter o seguinte, que esse Z vai ser igual a X menos a minha média dividido pelo meu desvio padrão. Esse Z também tem distribuição normal, ou seja, tem uma variável normal reduzida, que nos diz o seguinte: vai ter uma padronização desses valores de Z. Então, quando a gente substitui, né, abrindo aqui, a gente pode encontrar o Z a partir dessa relação, ou a gente pode encontrar o Z a partir dessa outra relação, onde nós temos aqui o nosso X, a nossa média, menos o meu desvio, mais o meu desvio padrão multiplicado por Z. Então, nós temos essas duas relações. Qual você preferir optar para que possa ser feita a substituição, dependendo dos valores que você tiver. E quando a gente encontra o valor do meu Z, nós vamos, então, analisar na minha tabela para que a gente possa identificar qual é a probabilidade desse Z. Então, eu tenho aqui, neste caso, esse EZ, que pode ser igual, que é igual a 0, assim como a sua variância é 1. E nós temos um intervalo aí de 0 e 1, que nós vamos considerar aqui agora. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Primeiro passo, professora, que tabela é essa? Essa é a nossa tabela, né? Z, score, e é a partir dela que a gente consegue identificar qual é a probabilidade a partir de uma área. Então, o que nós temos que ter em mente? Quando eu olho aqui na minha primeira linha, quer dizer que nós vamos ter números com segunda casa decimal. Eu já vou explicar e vai ficar mais claro. Quando eu olho para a minha primeira coluna, nós temos os números que têm parte inteira e a primeira casa decimal. Por exemplo, vamos imaginar que o meu Z tivesse dado 0,53. Então, eu não tenho o número inteiro, eu começo aqui na onde já, né? Então, nós vamos olhar direto na minha primeira casa decimal, que vai ser o meu 0,5. Então, nós vamos olhar aqui, ó, no meu 0,5, mas eu não tenho um 3 na minha segunda casa decimal, então eu vou vir até encontrar o meu 0,03. Então, esse número aqui, 0,
0,7019 vai ser a probabilidade de acontecer esse evento se eu tiver uma área ali, um Z igual a 0,53. Olha o que acontece se eu tivesse agora um Z igual a 1,15. Então, nós vamos ter que olhar lá no 1,1, no inteiro e na primeira casa decimal, que está aqui, olha, 1,1, e o outro é o 0,05. Então, nós vamos seguir até encontrar a minha coluna do 0,05, que vai dar esse valor 0,8749, tá? Então, no caso, essa seria a probabilidade de acontecer esse evento. Essa tabela, claro, ela está somente uma parte dessa tabela aqui na nossa aula e você pode encontrá-la também maior, né, com os valores negativos para que você consiga identificar a probabilidade. Mas dependendo do valor que você encontrar então nesse Z, você consegue aí identificar a probabilidade daquele evento acontecer. Recapitulando, estamos chegando no final da nossa aula, onde nós passamos aí por todas as distribuições, né, como trabalhar a probabilidade. Então, vamos retomá-las, vamos rever as principais fórmulas. Então, só para que a gente possa fazer aí essa recapitulação da questão da nossa probabilidade, que vai ser o número de eventos, o número de elementos de um conjunto A dividido pelo meu espaço amostral. Quando eu tenho a soma de dois eventos, né, a união de dois eventos acontecerem, lembrando que nós vamos ter a probabilidade do evento A acontecer, mais a probabilidade do evento B, menos a interseção, quando a gente tem interseção, senão a gente fica somente com as suas somas. Aqui, neste caso, nós temos a distribuição binomial, e se eu estou trabalhando com a questão da binomial, eu estou trabalhando com uma distribuição discreta, onde eu tenho que aqui nós temos a nossa combinação, a formulinha da combinação, e aqui nós temos a distribuição de Poisson, né, que a gente vai trabalhar então geralmente com a questão da média. E também, resumindo, fechando, a questão da distribuição gaussiana, ou seja, distribuição normal, que é quando nós estamos trabalhando aí com distribuições normais, ou quando a gente está trabalhando aí com dados contínuos. Então, tudo que nós vimos na nossa aula de hoje com relação à probabilidade são como nós utilizarmos algumas coletas, alguns dados que a gente pode obter da estatística, né, que a gente pode utilizar e trabalhar, seja média, mediana, desvio padrão, e identificar como existem as probabilidades, as possibilidades de alguns eventos acontecerem. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui na nossa aula. Muito legal, todo mundo participando no nosso Kahoot, no nosso chat. Desejo aí um bom estudo para a nossa próxima aula, assim como para essa. Muito obrigada pela participação de todos e até uma próxima.